através do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, detalha agora, neste exato momento, em entrevista coletiva, as investigações que resultaram na conclusão do primeiro inquérito referente a uma suposta máfia de shows aqui no estado. As investigações são relativas ao período de 2009 e também de 2015, entre esse período aí. Abre aqui a tela da informação, meu amigo Scooby-Doo, porque eu vou chamar agora, ao vivo, a Jéssica Cruz com essas informações. Jéssica, é com você mais uma vez. Oi, Diego, mais uma vez, bom dia. Pois é, a Polícia Civil, através do Deltap, está tratando esse assunto como máfia dos shows. E as suspeitas, investigações apontam para contratos fraudulentos desta investigação. E a gente vai conversar agora com a delegada Nádia Flauzino, do Deltap, que vai explicar para a gente como aconteciam essas fraudes, né? Eram desvios envolvendo também municípios, Funkaju e uma empresa no ramo de shows. Bom dia. Bom dia. Na verdade, restou apurado que havia um grupo de empresas que eram comandadas pelo empresário Theo Santana, que ele utilizava essas 4 empresas conforme a necessidade do caso e do interesse dele para contratar perante órgãos públicos. Então, diante dessa situação, foi apurado o crime contra a ordem econômica pelo conluio de empresas, estelionato contra a fazenda pública e também a organização criminosa, já que essas empresas elas eram utilizadas com essa finalidade de obtenção de vantagem. Agora, a senhora falou de uma empresa, a empresa Theo Santana, mas tem outras empresas também envolvidas, inclusive uma delas no nome da ex-mulher dele? Sim, na época eram 4 empresas. A Theo Santana, a Estruturarte, que pertencia à ex-esposa, e outras 2 empresas, Mega e Fama, que eram registradas em nome de terceiros. Agora, como acontecia isso, delegada? No contrato, o valor dos shows era e na hora do pagamento, o que era repassado para o artista era outro valor? Essa situação pode ter acontecido e também a questão era o seguinte, às vezes uma empresa ela não tinha condição de contratar perante o órgão público ou por uma falha documental ou por qualquer outro motivo e o Theo Santana dispunha de 4 empresas que ele poderia variar conforme o interesse da investigação. Então, no primeiro momento, nessa primeira etapa da investigação, foi focada essa parte desse conluio de empresas e os crimes respectivos. E também, nesse primeiro inquérito, foi apurado contrato por contrato celebrado entre essas 4 empresas e a Funkaju, no período de 2009 a 2015. Nos contratos relacionados à Funkaju, houve a apuração de uma irregularidade em relação a uma situação de inexigibilidade de licitação fora do caso. Isso significa que o então gestor da época será indiciado? Sim, ele foi indiciado, o gestor da época da Funkaju em 2013, o presidente era José Nito Vitale e o diretor de eventos também da entidade, que era José Emílio Cunha. Como aconteciam, então, esses contratos relacionados à Funkaju? Explica para a gente. No caso da Funkaju, não foi vislumbrada fraude em licitação, porque não houve coparticipação dessas empresas, do mesmo grupo empresarial, em licitações. Nesse caso específico, foi verificada a utilização dessas empresas como se fosse uma só. Theo Santana comandava e ele era o responsável pela execução dos contratos, apesar de constar de cada uma dessas contratações outras empresas não vinculadas a ele no nome, formalmente. A Funkaju é daqui de Aracaju, mas tem outros municípios envolvidos também? Carmópolis é um deles? Sim, a investigação, nesse primeiro momento, foi em relação a essa parte do conluio de empresas e os contratos da Funkaju, mas lá no departamento já existem outros inquéritos relacionados aos municípios do interior do estado, que vamos terminar também em breve, porque a parte mais complexa de análise documental foi feita nessa fase inicial. Então, já tenho Carmópolis, Japaratuba, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, Pacatuba. Muitos municípios. Agora, mais de 50 pessoas foram ouvidas nesse inquérito. Sim, o inquérito um volume gigantesco, mais de 11 mil páginas de inquérito, mais de 50
pessoas foram ouvidas, além da análise detalhada de cada um dos contratos. Cada município que é investigado, a equipe do Deltap, a quem eu agradeço muito, faz o levantamento, o tabelamento, gráficos. O laboratório de lavagem de dinheiro também deu um apoio gigantesco na análise dos dados do afastamento de sigilo bancário e fiscal. Então, é um trabalho complexo. Significa, então, que as atividades econômicas dessa empresa Tel Santana e das outras associadas estão paralisadas, né, essas atividades? Houve o pedido. No relatório final do inquérito, que está sendo encaminhado nessa data à Justiça, eu fiz a representação pelo afastamento das atividades econômicas do grupo empresarial. Então, ainda demanda apreciação pelo Judiciário. Essas pessoas que foram ouvidas, artistas, pessoas do ramo, empresários, o que elas disseram? Várias confirmaram a questão do conluio de empresas. Muitos artistas sequer sabiam quem era a empresa que estava representando. Alguns alegam diferença entre o valor pago pelo município e aquele que foi recebido efetivamente de cachê. Então, são muitas situações diferentes, nem todas relacionadas à Funcaju. Como eu disse, eu estou instruindo todos esses inquéritos de forma simultânea, então tem situações que são referentes a outros municípios cujo inquérito ainda não foi finalizado. Cita um exemplo para a gente, delegada. Eles recebiam uns R$3 mil e no valor do contrato estava descrito quanto? Acontece, tem uma situação específica que eu me lembro que o contrato era R$10 mil e o artista relatou que teria recebido R$1.500. Situação bastante complicada, muitos municípios envolvidos. Então, essa investigação que foi iniciada pelo Deltap também acontece no Ministério Público através do GAECO? Na verdade, essa investigação ela foi encaminhada ao Deltap pelo GAECO. E aí agora, com a finalização do inquérito, vai para a apreciação do GAECO para oferecimento da denúncia e início da ação penal. Há possíveis indícios de extorsões? Nesse momento, nesse inquérito, não foi apurado nenhum crime dessa natureza. A possibilidade, vocês também trabalham com essa possibilidade, o envolvimento também de autoridades do Ministério Público, promotores, delegados? Eu acredito que se houver algum tipo de situação dessa natureza, tem que ser investigado. Esse inquérito que foi finalizado hoje não remete a esse tipo de crime. Ok. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Qual o próximo passo agora? Agora, continuar, né, os outros inquéritos do interior do Estado até finalizar toda essa análise das contratações do grupo empresarial. Essas pessoas, elas podem ser presas? No momento, não houve pedido dessa natureza. O entendimento foi pelo pedido de afastamento da atividade econômica. E com relação ao Josenito Vitali, que antes era presidente da Funcaju, hoje ele é presidente da Câmara dos Vereadores, o que pode acontecer com relação a ele? Eu indiciei, ele foi indiciado pelo crime do artigo 89 da Lei 8666. Se o Ministério Público entender que é o caso de oferecimento da ação penal, ele vai responder ao processo por esse crime. Pode ser afastado do cargo? Aí cabe a avaliação ao Ministério Público e ao Judiciário. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Diego, com você? Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações ao vivo, trazendo aqui logo para o telespectador essa informação antecipada aqui no BG Manhã. Ó, pessoal, são 8 horas